Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Luiz Carlos Prestes e a Revolução de 1930. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, há um debate importante e grande, hoje em dia talvez não circule tanto, mas já teve muito peso, sobre a recusa de Luiz Carlos Prestes em participar da Revolução de 1930 liderada pelo senhor Getúlio Vargas. Nesse esforço de pensar o Brasil, a gente vai fazer um debate sobre esse tema. Veja, o que foi a Revolução de 1930? Foi uma modernização conservadora que expressou um aumento da importância da burguesia industrial no bloco no poder, centralizando o poder do Estado, provocando uma modernização no capitalismo brasileiro e criando o que se chama de Brasil moderno, mas sem romper com o poder dos latifundiários e muito menos com o imperialismo. Eu já falei aqui no canal que eu vou gravar um vídeo específico sobre o varguismo. Não vai ser esse vídeo, porque veja, há muita diferença no segundo período de Getúlio Vargas, quando ele volta ao governo pelo voto, e o primeiro período de Getúlio Vargas. E nesse primeiro período de Getúlio Vargas, o período que vai de 1930 até o começo do Estado Novo 37 é uma coisa, do Estado Novo em diante é outra, enfim. O que é importante? Quando as pessoas debatem a recusa de Prestes em participar da Revolução de 30, poucos deles fazem um debate sobre por que Prestes recusou. Qual era a posição teórica, a posição política dele? Então vamos lá. Prestes teve um papel central na luta política, na luta de classes no Brasil nos anos 20 e foi líder da Coluna Prestes. Inclusive tem um livro de Nelson Werneck Sodré sobre a Coluna Prestes, está aparecendo aqui, que é muito bom. E aí Prestes foi uma das figuras mais destacadas do movimento tenentista, né, daquela geração de militares rebeldes, inconformados com a realidade da República Oligárquica, ou República Velha, e assumiu um papel de liderança, de protagonismo nacional. Como o Sodré mostra nesse livro sobre a Coluna Prestes, e a Anita Prestes, também historiadora, na biografia que ela lançou pela Boitempo, do Luiz Carlos Prestes, a experiência da coluna mudou muito a visão de Prestes do Brasil. Porque Prestes, cortando o país de norte a sul, viu a miséria, a fome, as consequências do predomínio do latifúndio, a semi-servidão ou semi-escravidão do proletariado rural brasileiro. Ao mesmo tempo viu como nos grandes centros urbanos você tinha um crescimento de ilhas de modernização dominados pelo capital anglo-americano, pelo capital particularmente britânico e em menor medida na década de 20 o capital estadunidense. Então quando termina a Coluna Prestes, Prestes está mais ou menos cimentado na mente dele que o problema do Brasil não é só corrupção, não é porque não tem justiça eleitoral, não é porque não tem voto secreto, não é porque falta meritocracia e concurso público de verdade, que era esse mais ou menos a ideia da Coluna Prestes. Veja, a Coluna Prestes e o movimento tenentista buscou, sim, algumas reivindicações sociais, mas de maneira geral era um movimento de caráter pequeno burguês que achava que o problema da República Brasileira era que a República Brasileira não funcionava como uma república de verdade, que tinha voto cabresto, que analfabeto não votava, que a eleição era bagunça, que não tinha justiça eleitoral, que você tinha um falso protocolo eleitoral em que a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas se revezavam no poder e por aí vai. O programa da Revolução de 30, da Aliança Liberal, liderado pelo senhor Getúlio Vargas, é basicamente o programa do tenentismo dos anos 20. Claro, tinha ali já um debate econômico, um debate sobre política, desenvolvimento industrial, um debate sobre o Brasil pensar um protecionismo para sua indústria, um incentivo fiscal, monetário, creditício ao desenvolvimento da indústria, da infraestrutura nacional, mas, grosso modo, era um programa de moralização e, por assim dizer, modernização da República Brasileira. Então, quando Prestes é convidado para ser chefe militar, que esse é o grande debate, Prestes foi convidado para ser o chefe militar da Revolução de 1930, então Prestes comandaria as Forças Armadas. Aí qual é o debate que se faz? Para várias pessoas, aquilo ali foi uma oportunidade histórica, porque Prestes, como chefe militar da Revolução de 1930, ele poderia ser um fator impulsionador da radicalização dessa revolução. E aí Prestes não aceitou,
Várias figuras reacionárias, inclusive, acabaram comandando o aparato repressivo do Estado, como Góes Monteiro. Isso foi um fator, segundo algumas leituras, de aprofundamento do caráter conservador da Revolução de 1930. Prestes lança um manifesto, que está contido nesse livro aqui, ó, Caminhos da Revolução Brasileira, foi organizado pelo Luiz Bernardo Pericaz, lançado pela Boitempo. E aí Prestes lança o Manifesto de Maio de 1930, em que Prestes explica por que ele não participará da Revolução de 1930. E aí, veja, gente, a gente pode fazer um debate agora, qual seria o papel de Prestes na Revolução de 1930 e o que seria essa Revolução de 30 se Prestes tivesse aceitado ser o chefe militar da Revolução. Eu acho que é um debate válido. Agora, esse debate tem que partir de uma premissa que é o seguinte: Prestes acertou no diagnóstico dele. Percebe? Prestes acertou. Que diagnóstico? Prestes fazia o debate que a Revolução de 1930 era essencialmente oligárquica, que é uma disputa entre oligarquias brasileiras e que não ia transformar radicalmente a face do Brasil. Veja, isso é verdade. O Brasil se modernizou, melhorou a integração nacional, construiu infraestrutura, avançou no seu processo de industrialização, modernizou o aparato do Estado, criou órgãos nacionais importantes que existem até hoje, mas assim, o papel do país como um capitalismo dependente, primário exportador, subordinado ao imperialismo, com altíssima concentração de renda, riqueza e prestígio, isso se manteve. A Revolução de 30, em momento nenhum, se propôs a romper com o caráter oligárquico latifundiário da República Brasileira. Ela se propõe a reduzir um pouco o papel desses latifundiários no bloco no poder, no comando do Estado, favorecendo um pouco mais a industrialização no país. Mas veja, Prestes faz uma análise de que a Revolução de 30 era uma disputa entre oligarquias. Isso é verdade. Percebe? Assim, fato incontornável. O segundo elemento é que Prestes tinha um diagnóstico de que os dois entraves fundamentais ao desenvolvimento do Brasil eram o domínio do imperialismo sobre a economia brasileira, portanto, necessitava de um programa anti-imperialista, e a concentração fundiária, o domínio do latifúndio, necessitando de uma reforma agrária para combater a fome, garantir emprego para milhões de trabalhadores rurais, para criar um verdadeiro mercado interno, para reduzir a desigualdade, enfim, para criar as condições para um processo de industrialização, que protegendo a indústria nacional, enfrentando o imperialismo e distribuindo a terra para criar um verdadeiro mercado, a gente teria capacidade de alçar um projeto de industrialização autônoma, né? Veja, é fato inegável que a reforma agrária não foi feita. Tanto é assim que qual era a principal bandeira do governo João Goulart, inclusive herdeiro de Vargas, nas reformas de base, a reforma agrária, que não foi feita. Inclusive o próprio Vargas, no segundo momento, nos anos 50, Vargas morreu tendo como principal bandeira a lei de remessa de lucros para dar um limite à ação do imperialismo na economia brasileira, coisa que não foi enfrentada de 30 a 45. Então, assim, o Prestes acertou no diagnóstico dos limites históricos da Revolução de 1930. Aí a gente, repito, tem um debate para fazer, que é, se o Prestes fosse chefe militar da Revolução de 30, ela teria avançado mais sem mobilização popular, sem a classe trabalhadora organizada que desse sustentação a um projeto popular? Esse é o debate, porque assim, o PCB tinha sido fundado em 22, em 1930 era uma organização muito pequena, quase que irrelevante na luta política brasileira. Você não tinha os trabalhadores rurais suficientemente organizados, os sindicatos ainda eram muito fracos e incipientes, os próprios movimentos de classe média também não conseguiam expressar uma força tão grande na política brasileira. Então, assim, Prestes ia ser um fator impulsionador de uma revolução baseada em que organização popular? Em paralelo, a recusa de Prestes em integrar a Revolução de 30 fez com que ele fosse o principal fator de atração e crescimento das massas trabalhadoras da camadas médias para o Partido Comunista. Que é assim, gente, vamos lá. Ó, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele passa a ser um partido de massas com a entrada de Prestes. Até então era um partido que vinha crescendo, tendo uma relevância, muito devagarzinho,
PCB passa a ser uma organização de massas quando Prestes entra, e todo o prestígio, todo o peso que tinha Prestes, o chefe da coluna Prestes, o líder revolucionário que não foi derrotado pelo exército brasileiro, por aí vai. E aí tem um trecho desse Manifesto de Maio que eu acho que é interessante para a gente ler e pensar o que Prestes pensava. Veja, na página 113, diz Prestes: não nos enganemos, somos governados por uma minoria que, proprietária de terras, das fazendas e latifúndios e senhora dos meios de produção, apoiados no imperialismo estrangeiro que nos explora e nos divide, só será dominada pela verdadeira insurreição generalizada, pelo levantamento consciente das mais vastas massas das nossas populações dos sertões e das cidades. Contra essas duas vigas mestras que sustentam economicamente os atuais oligarcas, precisam, pois, ser dirigidos nossos golpes, a grande propriedade territorial e o imperialismo anglo-americano. São essas duas causas fundamentais da opressão política em que vivemos e das crises econômicas sucessivas que nos debatemos. O Brasil vive sufocado pelo latifúndio, pelo regime feudal da propriedade agrária, em que, se não há propriamente o braço escravo, que persiste é um regime de semi-escravidão e semi-servidão. O governo dos coronéis, chefes políticos, donos da terra, que só pode ser o que aí temos, opressão política e exploração impositiva. E aí veja, para o Prestes, era muito claro que não dá para romper com a grande propriedade territorial e com o imperialismo baseado numa disputa de oligarquias. O Prestes, inclusive, ele faz um debate de hegemonia proletária. Porque, veja, no Manifesto de Maio, o Prestes, inclusive, não nega a ideia de que alguns setores da burguesia ou da classe dominante brasileira podem participar de um projeto de transformação radical do país. O debate de Prestes era que um movimento realmente anti-oligárquico, anti-imperialista e anti-latifundiário deveria ser hegemonizado, dirigido pela classe trabalhadora do campo e da cidade. Então, Prestes não consegue ver possibilidade histórica de um processo radicalmente anti-imperialista e pró-soberania nacional dirigido por oligarquias dissidentes da oligarquia de São Paulo. Porque, veja, a Revolução de 30 foi, grosso modo, isso. Oligarquias dissidentes do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de outros lugares, insatisfeitas com o domínio de São Paulo e, em menor medida, Minas Gerais, na República Brasileira, que se rebelaram ao esquema que passou aos livros de história como República do Café com Leite e se proporam, dentro de uma conjuntura de crise econômica global do capitalismo, a reformular a apropriação da renda nacional e a configuração do bloco no poder, mas sem quebrar o poder da oligarquia paulista. Percebe? Então isso fica muito claro quando no final do texto, na página 114, Prestes diz: pela instituição de um governo realmente surgido dos trabalhadores das cidades e das fazendas, em completo entendimento com os movimentos revolucionários anti-imperialistas dos países latino-americanos e capaz de esmagar os privilégios dos atuais dominadores e sustentar as reivindicações revolucionárias. Então não fazia sentido Prestes ser o chefe militar da Revolução de 1930, porque Prestes já, nesse momento, defende um programa radicalmente anti-imperialista, radicalmente democrático e radicalmente popular, que não tem possibilidade de se expressar historicamente num movimento liderado pelo senhor Getúlio Vargas. Aí as pessoas que olham para a história e dizem assim, mas se Prestes fosse o chefe militar da Revolução de 30, talvez poderia ter sido diferente. Esquecem que quando Prestes se torna comunista e adere ao PCB, isso faz com que o movimento comunista se torne um fator de massas, realmente nacional. O comunista brasileiro, o PCB, se torne um partido realmente nacional e de massas, com toda a expressão e força que tinha, inclusive, o movimento antifascista de 35, né? De tal sorte que as poucas conquistas populares que a gente conseguiu arrancar no governo Vargas como a CLT não foram benefícios da boa vontade do senhor Getúlio Vargas, foram impostos à burguesia e ao governo pela própria força do movimento popular, com toda a repressão que existia lá, e essa força poderia não ser a mesma se Prestes, ao invés de ter aderido ao movimento comunista e ser um fator de radicalização da luta política brasileira, tivesse entrado no governo Vargas. Percebe a lógica? Porque, veja, gente,
eu acho que é muito importante a gente entender que Prestes era uma figura mitológica. Tipo assim, era uma época que não tinha TV, e aí rádio era muito rarefeito ainda, então as pessoas ouviam as notícias pelo jornal e pela tradição oral. E aí, o livro do Nelson Werneck Sodré sobre a coluna Prestes, ele mostra que tem uma galera que achava que Prestes tinha poderes mágicos, que Prestes conseguia sumir e aparecer nos cantos, meio se teletransportar, tá ligado? Dragon Ball Z, aquele poder de teletransporte e pá. Tipo assim, como é que Prestes nunca foi pego? Como é que Prestes nunca foi capturado pelo exército brasileiro? Aí ele some, aí ele consegue se camuflar na mata. Tinha uma galera que achava que Prestes tinha poder de cura. Prestes, ele foi líder de um movimento que não foi derrotado, que cortou o Brasil de norte a sul e que não foi capturado. Então, assim, no imaginário popular brasileiro, formado pela tradição oral, pela notícia de jornal e por aí vai, inclusive tem um livro muito bom com entrevistas e textos do Prestes, está aparecendo aqui, foi organizado pelo professor Denis Oliveira, se não me falha a memória, em que mostra como os jornais da época tratavam o Prestes, assim, meu irmão, assim, era uma admiração, um encantamento. Então, quando o Prestes vira comunista, o Prestes dá uma injeção, um anabolizante de radicalidade no movimento popular brasileiro. Então, há que se pensar uma outra perspectiva. O quanto de conquistas a gente não conseguiu arrancar no governo de Getúlio Vargas não foi derivado da própria radicalização do movimento popular e do movimento sindical, que foi resultante da transformação em comunista do Prestes e da adesão dele ao Partido Comunista Brasileiro. Percebe? Eu acho que esse é um fator que a gente não pode desprezar, porque do final dos anos 20 até a campanha da legalidade, o Prestes foi, inegavelmente, a maior liderança popular do país. Para mim, com a campanha da legalidade, o Brizola passa a assumir o lugar do Prestes. Mas assim, do final dos anos 20 até a campanha da legalidade, o Prestes era a maior liderança popular e o Jango, que teve a oportunidade de ser ministro, de ser vice-presidente, coisa que o Prestes não teve, porque o PCB foi cassado durante o governo Dutra, era meio que a figura política institucional mais popular, numa perspectiva de esquerda, progressista tal. Mas de liderança de base, de liderança meio que radical, era o Prestes até a campanha da legalidade. Então, assim, não dá para falar da criação da Petrobras, da campanha Petróleo é Nosso, da luta pela escola pública, da luta pelo direito de greve, da luta pela efetivação do salário mínimo, todas as conquistas populares do período, sem falar da participação do PCB, e não dá para falar da participação do PCB sem falar que o PCB se torna um partido de massas com a adesão do Prestes. Percebe? Então, assim, essa relação, o Prestes errou? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que o Prestes, coerente com o que ele entendia do Brasil naquele momento, que esse país só se emanciparia com a revolução anti-imperialista, antilatifundiária e democrática. E a Revolução de 30 não era capaz de entregar isso. E o Prestes estava certo. A Revolução de 30 não entregou isso. Pelo contrário, inclusive, em alguns aspectos, a Revolução de 1930 significou uma regressão democrática, por exemplo, em termos de liberdade sindical. Né? Um processo de repressão aos sindicatos se modernizou, sofisticou durante o governo do senhor Getúlio Vargas, particularmente a partir de 1935, mas isso é outro debate, vai ter um vídeo em breve no canal sobre o levante antifascista de 35, que não é intentona comunista, é levante antifascista de 35. Mas é isso, gente. Leiam o Manifesto de Maio, do nosso querido Luiz Carlos Prestes, que está no livro Caminhos da Revolução Brasileira, lançada pela Boitempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo não seria possível sem o seu apoio a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.